Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Acabou o amor entre Conor McGregor e Dustin Poirier. Depois de um clima absolutamente amistoso antes da revanche que aconteceu em janeiro, antes da trilogia marcada para o dia 10 de julho no UFC 264, o clima entre os dois parece que está pegando fogo. Tudo porque depois de ver a previsão do irlandês, o Dustin Poirier explanou na internet que até hoje o Conor ainda não doou o $500 mil prometido à sua instituição. E foi como jogar lenha na fogueira. O Conor rebateu a declaração do Poirier, depois os dois trocaram diversas farpas. O Conor chegou a dizer que a luta não ia mais acontecer, que ele ia enfrentar um outro lutador no dia 10 de julho. Depois ele voltou atrás, jurando a cabeça do americano. Ou seja, para quem ainda esperava algum tipo de clima amigável entre os dois, pode esquecer. O clima tenso e pegando fogo está garantido antes da trilogia. Depois de ver a previsão feita por McGregor, Poirier tweetou o seguinte: essa é uma previsão divertida. Conor, você também previu uma doação à minha fundação e você e seu time pararam de responder depois da luta em janeiro. Te vejo em breve, dia 10 de julho você vai pagar por completo. A resposta de Conor foi a seguinte: uma doação e não uma dívida. Temos esperado pelos planos para o dinheiro que nunca vieram. Faço isso com todas as minhas doações. Eu sei para onde o dinheiro vai e cada detalhe. Senão vai enrolando, como acontece com muitas fundações, infelizmente. Você escolheu a luta comigo ao invés do cinturão, o que mostra que eu estou certo. Poirier então explicou: nunca foi uma dívida, você ofereceu, nós aceitamos. E como eu disse, seu time nunca nos respondeu a respeito do processo de como os fundos seriam usados. Dia 10 de julho você vai saborear a derrota de novo. E aí o McGregor deu um susto na galera dizendo que a luta tinha caído, que ele não ia mais enfrentar o Poirier e que ele ia enfrentar um outro adversário no dia 10 de julho. Mas depois ele voltou atrás, jurando a cabeça do americano. Você tá acabado, seu caipira, porque você picha com seus ouvidos. Seu caipira com morte cerebral. $500 mil sem nenhum plano apresentado. Aguente firme, você deve ser novo no mundo do dinheiro. A propósito, a luta caiu. Eu vou lutar com outra pessoa no dia 10 de julho. Boa sorte com seu antigo contrato, garoto. Minha equipe faz a devida diligência para garantir que cada doação atenda aos requisitos. Minha generosidade é conhecida. Você vai pagar com seu cérebro por essa tentativa de manchar meu nome. Boa sorte quando você for pego. Você tá... Bom, para começar dá para dizer que a gente consegue entender os dois lados dessa história. Primeiro que, independentemente de $500 mil ser uma merreca para Conor McGregor, ainda assim é muito dinheiro. A gente está falando aí de para lá de R$2,5 milhões. Então nada mais justo do que o Conor saber exatamente para onde está indo, exatamente como será usado esse dinheiro. Isso é normal em qualquer doação. Se eu ou vocês doam, sei lá, 50, 100, 500 reais para algum tipo de instituição, projeto social, qualquer causa humana, o mínimo, a gente vai ter o mínimo de interesse de saber se o dinheiro vai ser usado da forma devida. E quanto maior a doação, maior o interesse da parte que está doando em saber para onde está indo esse dinheiro. Então sim, o McGregor tem o direito de travar a doação se nada lhe foi apresentado ainda. Por outro lado, o Dustin está alegando que ninguém responde os e-mails, não está havendo comunicação entre as partes. Então aí realmente complica, porque a luta aconteceu em janeiro, a promessa foi feita antes da luta em janeiro, e a gente já está em abril e o processo ainda não foi concluído. Aí vocês podem dizer: ah, mas o Dustin não precisava ter tornado esse problema público, ele não precisava ter explanado essa situação, ele poderia ter tentado outras formas de chegar até o McGregor e sua equipe, ou ter tentado falar diretamente com o irlandês, independente de ser o rival da luta estar marcada ou não. E aí eu até concordo, eu também acho que ele não precisava ter tornado público, só que pensando no lado do americano, se ele de fato tentou fazer contato e não conseguiu tornar isso público, foi a saída que ele encontrou para chamar a atenção do McGregor e da sua equipe, porque tornando isso público é lógico que ele vai ouvir, pelo menos ouvir alguma coisa da parte do McGregor. O McGregor é claro que não ia ficar quieto diante dessa acusação. Ele nunca quer querer se passar de caloteiro. E para quem cogita a hipótese do Conor ter anunciado a doação à fundação de Dustin só para ficar bem na fita, vale lembrar que o Conor é acostumado a fazer esse tipo de doação. Ele já cansou de doar dinheiro para instituições, projetos sociais e outras causas. Essa prática não é novidade na vida dele depois que ele ficou milionário. Por outro lado, vale lembrar também que lá no UFC 242, o Dustin Poirier foi derrotado pelo Khabib Nurmagomedov e imediatamente após a luta, o Khabib doou a camisa que ele estava usando para o Dustin leiloar e assim arrecadar fundos para a The Good Fight Foundation, que é a instituição que o Dustin apoia. E aparentemente o Khabib nunca se preocupou, nunca se interessou em saber como esse dinheiro seria usado, para onde esse dinheiro foi. Mas aí também era um tipo de doação diferente, são estruturas diferentes, né, nessa ação que foi feita por esses lutadores em relação à instituição do Poirier. Então também não dá para julgar também, porque são personalidades diferentes. Então não dá para julgar a atitude do Poirier e nem a atitude do McGregor nessa situação que foi gerada por um motivo simples e claro:
falta de comunicação. E agora os dois estão trocando farpas intermináveis na internet e adicionando cada vez mais números à venda de pay-per-views do UFC 264. Esse clima de rivalidade era tudo que os fãs queriam, afinal, a gente está falando de uma trilogia onde cada lutador ganhou uma luta, então o mínimo que se espera é ver o circo pegando fogo. A única coisa ruim é que, embora essa falta de comunicação tenha contribuído para colocar fogo na rivalidade entre Dustin Poirier e Conor McGregor, essa mesma falta de comunicação atrasou um bem que já poderia estar sendo feito a centenas de crianças que são apoiadas pela instituição do Dustin. Os dois podem e devem se esgoelar nas provocações, é disso que o povo gosta. O que não pode é deixar isso influenciar no futuro de diversas crianças que precisam de estrutura. E então que eles saibam separar as coisas e resolvam logo essa questão da doação em paralelo ao clima hostil e à rivalidade que vai se desenvolvendo à medida que se aproxima o UFC 264. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa confusão? Quem que vocês acham que tem razão? Alguém tem razão ou nenhum dos dois tem razão? Comenta aí.